Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 10º dia do módulo Teologia Pastoral. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, e é a última aula. Então, agora vamos falar sobre o que faltou, né? Que, na realidade, é o pastor como líder, o pastor bivocacionado, tratamos, mentoria, consultoria e coaching, e os desafios sociais, evangelismo e missões. Na minha apostila, eu tenho 2 capítulos trabalhando sobre isso, e aqui para a gente ir para o nosso desfecho final, meus irmãos, eu sei que esses termos são muito contemporâneos, alguns até polêmicos, né? Porque atualmente, né, pode ver que o coach virou sinônimo de um charlatão, né? Todo mundo que é chamado de coaching é porque ele acaba sendo referência de charlatanismo, e eu quero até dizer aqui para vocês que o meu TCC do MBA da FGV, eu fiz sobre coaching, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, dentro, né, dos materiais que existe, né, eu trabalhei com esse TCC, depois eu até passei para vocês, ó, eu vou até mostrar aqui o contracapa. Eu tive a honra de fazer um MBA na FGV de gestão de pessoas. Então, esse foi a minha monografia. Eu, o Ricardo e o Douglas, né? Podia ser feito em equipe. Estávamos fazendo, eu e o Douglas, não, eu e o Ricardo, isso, eu e o Douglas depois veio participar conosco, ou era eu e o Douglas? Isso, era eu e o Douglas, e o Ricardo depois se uniu a nós, né? E essa foi a minha tese, né, no ano de 2010. Eu defendi. Eu trabalho sobre ser um coach nas organizações. Agora, por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Só para vocês terem uma ideia. Eu sei que é como, por exemplo, hoje, irmãos, day trader, o trader, né? Deixa eu falar para vocês, tudo que eu tenho, que eu conquistei na minha vida, eu conquistei como um trader. Eu fui operador eu comecei minha carreira profissional aos 14 anos sendo um office boy. Aos meus 16 anos de idade, eu fui para o pregão como um auxiliar de pregão. Aos meus 17 anos, eu virei um operador de pregão. E ali eu continuei durante muitos anos como operador de pregão. No ano de 88, eu me tornei gerente do HSBC, ou melhor, do Crédit Comercial de France, e aí depois o HSBC compra, e eu vou até o meu último dia no pregão da BMF como gerente de pregão, ou seja, eu era um trader, tudo que eu tenho e possuo, eu consegui no mercado financeiro, trabalhando como trader, e hoje essa palavra, né, trader, virou sinônimo de charlatanismo. Existem traders, mas os charlatões se apropriam de certos títulos e aí vira essa bagunça, né? Só para vocês terem uma ideia, universidades renomadas americanas têm cursos de de coaching, tem MBAs de coaching, ou seja, o coaching na linguagem acadêmica é um título muito respeitado. Grandes profissionais são coachings, reconhecidos, diplomados, ensinam. Inclusive, nesse material aqui que eu separei para vocês, do Aren Bennis, vou ali ler aqui na contracapa, ó, é um dos mais conceituados consultores de empresas e organizações governamentais em todo o mundo. Professor emérito de administração de empresa na Universidade da Califórnia, sólida formação acadêmica e passagens célebres pela MIT, que é o Massachusetts Institute Technology, também pela Universidade de Boston, Buffalo, Cincinnati, ou seja, Harvard, ele tem uma experiência fantástica, ele é um consultor. Então, assim, por que eu dediquei uma página, alguns comentários sobre o pastor como consultor, como mentor e como coach, não para que ele exerça apenas isso, mas para que ele aprenda a partir de então.
né? Então, por exemplo, Warren Bennis, inclusive, eu separei aqui para fazer apenas uma citação para vocês de um capítulo dele, só para vocês terem uma ideia. Olha só como esse livro é fantástico. Eu conheci o Warren Bennis no meu MBA. A coordenadora do curso da FGV, a professora Ana, citou o Warren Bennis. Ela tirou o doutorado com o Warren Bennis nos Estados Unidos, e eu não conhecia, e ela começou a citar, então eu fui atrás e comprei alguns livros dele. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha só, o capítulo 2, ele fala, a democracia é inevitável? É uma pergunta. E por que ele está falando sobre isso aqui no capítulo 2? Olha que fantástico o que ele trabalha. Ele vai mostrar aqui que a democracia é o único sistema de organizações compatível com mudanças constantes. E aí ele começa a trabalhar aqui dentro dessa perspectiva que os homens pediram liberdade, justiça e respeito. E precisamente quando a ciência se estabeleceu entre eles. Ou seja, o que o Warren Bennis está ensinando aqui no capítulo 2? Na pergunta, a democracia, de fato, ela é algo inevitável? Aí ele responde sim. Sabe quando ele dizia isso, irmãos? Na década de 60. O que ele estava falando? Que o mundo ele vai se democratizar. Se hoje o Supremo soubesse disso, fosse estudar com Warren Bennis, e todos esses sistemas retrógrados, não só do Supremo, mas de meios, eu diria assim, e quando eu falo Supremo, pode ver, hoje há uma opressão quando a gente vê quem pensa de forma contrária. Há uma maneira de querer tolir a liberdade das pessoas. E o advento da tecnologia, e principalmente da internet, é o contrário. Se eles soubessem que eles estão indo na contramão e que eles vão se ferir, eles tornariam o mundo mais democrático para facilitar não só a vida política, mas porque quem conhece a democracia não consegue voltar para trás, meus irmãos. E assim, por que eu estou falando sobre isso e estou falando aqui sobre esse lado, né, mais da mentoria, do coach, eu não quero entrar para as questões polêmicas e políticas, mas perceba, irmãos, as pessoas hoje nas redes sociais, elas não podem se expressar. Se elas se expressam, elas são bloqueadas, são rotuladas e são praticamente impeachmentadas na sua liberdade. Cancelada. São canceladas, são desmonetizadas, ou seja, isso é um absurdo. Então fica aqui a minha crítica, por quê? Porque o mundo ele se tornará não tem como fugir disso, a cada dia mais democrático. Até os países autocráticos e os sistemas políticos que pendem à autocracia, eles vão ruir, meus irmãos. Eles vão ruir, porque não tem como você impedir isso. Porque depois que a pessoa alcança a liberdade, ela está disposta a morrer para não negociar a sua liberdade. Então, a gente tem que orar muito sobre isso. E por que eu estou falando aqui, fazendo essa citação do Warren Bennis, falando um pouco sobre consultoria? Porque nós, quando limitamos, percebam, irmãos, quando nós limitamos essas ajudas externas, de recebermos uma consultoria, a gente já está regredindo. E por que eu gosto de mostrar isso para o pastor? Porque nós, como pastores, e a igreja, ela precisa passar por essas consultorias. E o que seria, né, a consultoria de forma sucinta? É um especialista que nos dá conselhos, pareceres, aconselhamentos mais técnicos. Ora, aí onde entra aquilo que nós falamos no módulo anterior e nos dias anteriores, uma denominação ou outras denominações. A gente, como pastor, precisa desses lados mais especialistas. O problema aí é quando espiritualiza, né? Quando usa esse especialista, ele passa dessas consultas como na questão da espiritualidade, de forma autônoma, sem a igreja, sabe? Como está acontecendo hoje, de forma pejorativa, né? Sim, mas eu posso até dizer, Júnior, que no nosso caso, como igreja, pode ser uma consultoria também de âmbito espiritual. Não tem problema.
Por exemplo, Júnior, aprender com o Shed, mesmo não concordando com ele, ouvindo ele, os pontos dele, isso é fundamental. Aprender com o pastor da Assembleia de Deus, que é um pastor pentecostal, os pontos de vista dele, isso é fundamental. Perceba, nós, muitas vezes, como pastores, nós não estamos abertos a opiniões contrárias. O que nos falta? Falta essa abertura de consultoria. Quando a gente começa, por exemplo, a não ter medo de aprender com opiniões contrárias, a gente começa, eu diria, a gente vai se aperfeiçoando, como o Warren Bennis disse aqui, ó. A democracia é o único sistema de organização compatível com mudanças constantes, porque no momento em que eu neutralizo a democracia, eu oprimo as opiniões contrárias, logo eu não me aperfeiçoo. As mudanças constantes que geram aprimoramento só são possíveis quando eu ouço aqueles que são meus aliados e ouço os oponentes. Mas aí eu entendo, mas aí no mundo dos negócios, no mundo das profissões, eu entendo. Eu até acho correto a questão do especialista. Você tem um especialista, por exemplo, tem até um caso, uma pessoa que a educação física, tem pessoas que faz uma pessoa para acompanhar a pessoa, a questão da sua performance física, até concordo. Agora, tem aí o tal do coach, que é o camarada que está na internet, e pessoas que quer lá evoluir, prosperar na questão espiritual. Claro. Eu estou fazendo aqui, claro, eu estou falando aqui, por exemplo, Júnior, vou dar um exemplo aqui para você. Quando eu falei sobre a questão espiritual, da consultoria espiritual, dando assim, vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês, irmãos. Eu tenho admirado muito como os presbiterianos, em especial Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes e outros, eles estão sabendo navegar nas mídias de uma forma sem se comprometer. Ou seja, eles não estão se tornando os midiáticos, eles não estão vulgarizando a mensagem do evangelho, pelo contrário, eles estão potencializando, eles estão honrando a igreja e a boa tradição e a denominação deles, mas, ao mesmo tempo, eles aprenderam com as mídias. Vocês estão entendendo onde eu estou falando? Eles estão falando uma linguagem, estão se tornando instrumento num lugar perigoso. Um ambiente digital, é isso? Eu estou colocando agora aqui eles nesse ponto, porque, com certeza, eles tiveram consultorias. Eles aprenderam, eles deram ouvidos. E isso é muito legal, porque, Júnior... ferramenta, né? Isso, exatamente, isso que eu estou falando. É nesse sentido, Júnior, que a gente vai pegar, por exemplo, vamos pegar uma igreja midiática que está se perdendo por causa da questão midiática. Com certeza, eles devem ter olhado e falado, puxa vida, se eles tivessem parado aqui, eles não teriam se perdido. Então, perceba que o fato de nós estarmos abertos à consultoria nos ajuda a errar menos. E nos ajuda também a aproveitar certas oportunidades. Exato. Por exemplo, Júnior, você há de convir comigo que hoje o povo de Deus ele está muito mais aberto a uma vida, ao cuidado da saúde. E antigamente nós tínhamos muita barreira. Se o irmão faltasse um culto porque ele foi para a academia, ele era visto como carnal. Um pastor que faz corridas periódicas, ele era visto como um mundano. Sim, não, eu entendo. Graças a Deus, é um consenso evolução, que faz isso é uma pessoa que não cuida da sua saúde. Eu até quero dizer, irmãos, que para mim hoje é parte mais ou menos assim. O meu time, eu quero que todos eles treinem e comam bem e comidas saudáveis. E eu aprendi isso muito com o Bill Hybel, inclusive, porque o pai dele morreu de infarto cedo e ele viu que a família dele pendia para isso e ele começou a utilizar a atividade física como uma maneira também de ter uma vida saudável. Percebam, irmãos, ao mesmo tempo, ele como um pastor americano, ele notou que, olha só uma certa mensagem que ele disse, que no começo do ministério dele, ele estava ganhando muitas pessoas para Cristo, e ele podia dividir o público dele em duas turmas. Públicos, metade da igreja ou obeso, ou
super obeso e a outra metade normal. Ele falou assim, eu estou com um sério problema aqui na igreja. Porque metade desses irmãos obesos eu vou perder, ou eles vão ter problemas sérios de saúde. E aí o pastor Bill Hybel começou a tentar, de uma forma muito sábia, chamar os irmãos a reuniões ensinando a Bíblia em comer bem, se alimentar bem, ter atividades, porque ele estava pensando o quê? Médio e longo prazo. A cultura americana, essa cultura fast food, pode ver, são inteligentes, mas comem mal, não sabem nem beber água, Júnior. Então, perceba, o que não faz a consultoria? E quantas vezes ele, para dar uma lição ali aos irmãos, eles aprenderam. E olha só que interessante, irmãos, dentro das religiões que saem dos evangélicos, qual era a denominação que sempre ensinou sobre a arte de comer muito bem? Vamos lá. Adventista. Acabou. A mão palmatória. Sejam honestos, irmãos. Quem foi que começou a ter, lembra uma marca que eles tinham, que era super bom? E podem ver que não tem adventistas que não têm uma vida longeva. Ou seja, a gente tem que aprender com eles, é um ponto positivo deles. Mesmo que eles tenham certos exageros, eles acertam mais do que erram na questão do alimento. Tudo bem, até em parte eu concordo e outra eu discordo. Parte, só que eles levam isso como uma religião. Então, aí onde eu também discordo. Tá. Aí onde a gente vai fazer uma questão de ser moderada, porque exato. Como esse de especialista, a gente tem uma questão de saúde, de ser esclarecido, por isso que eu disse, Júnior, pôr a mão palmatória, nesse sentido. Agora, é claro, os exageros deles não, é óbvio, né? Agora, vamos lá. Então, sobre consultoria, vocês viram como é importante, irmãos? Eu estou falando aqui, agora vamos lá, na nossa vida pessoal, como pastor e ministro, a gente precisa de consultoria? Precisa, olha aqui, olha aí, ó, quem fez, vamos falar aqui para nós, irmãos, quem fez a nossa consultoria nesse moto? John MacArthur Jr., foi ou não foi? É ele que está fazendo. Pastor Rai aqui só está usando a instrumentalidade da docência para tentar ampliar um pouco o que ele passou juntamente com os outros livros e materiais. Então, olha a consultoria como é importante para a nossa vida. Agora, vamos lá. Vamos para outro ponto. A mentoria, né? A mentoria é o ensino da aprendizagem sob o cuidado de uma pessoa mais experiente. A mentoria, diferente da consultoria, porque assim como a consultoria é algo mais técnico de um especialista, algo mais lógico, a mentoria tem um lado também profissional, mas é de uma pessoa mais experiente que a gente chama para perto, para ser aquele mentor e líder. Ou seja, o mentor, ele tem aquele papel mais próximo, ele é um guia mais sábio, é uma pessoa mais experiente que senta do nosso lado e ora, pega-nos na nossa mão e fala, vem aqui, venha comigo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quantas eram as vezes, irmãos, que nós estávamos lá durante o intervalo, ou pelo menos durante as aulas, em que na mesa dos professores no STBnet, o pastor Enéas Tonini começava a fazer algumas perguntas para nós. Eu parava tudo e eu começava a observar o que ele estava falando. Eu me lembro de um dia que ele chegou para mim e começou a falar sobre os livros, e ali ele me deu várias orientações. O que ele estava fazendo ali? Estava pegando na minha mão. Estava dizendo, Raimundo, ó, eu falei para ele, dei meu parecer, ele falou, posso te dar uma opinião? Eu falei, claro, pastor, o senhor deve. Ou seja, pastor Enéas acabou fazendo esse papel muito grande nas nossas vidas. Quando há pouco eu falei sobre o G12 no módulo anterior, eu me lembro que eu estava numa explosão muito grande de revolta contra pastores da nossa convenção, que naqueles dias irmãos, eu sempre fui muito convencional. Mas eles estavam enveredando por G12, mas falavam que não era do G12, ou seja, eles estavam fazendo uma bagunça violenta, como de fato fizeram. E eu estava naquela explosão de um jovem pastor. E aí ele disse para mim, eu lembro como hoje, Raimundo, calma, esse vento logo passa. Aí eu falei, pastor, eu sei que logo passa, pastor, mas eu não concordo, pastor. Aí ali ele me acalmou. O que ele fez ali? Mesmo eu não, me entendam, irmãos, eu não concordava com a opinião dele, mas eu, como fui um aluno dele, como sempre o tive como meu líder, eu me aquietei e aceitei as palavras dele. Porque
ser mentoreado por alguém é trazer essa pessoa mais experiente a te orientar, a te guiar, a te dar palavras sábias. E ali ele disse assim, Raimundo, e eu lembro como hoje, foi um período muito produtivo. Ele disse assim, Raimundo, eu vi tantos ventos nesses meus longos anos, esse é um novo vento que logo passa. Só que ali, quando ele já estava me dando essas orientações, ele estava ali por volta dos seus 90 anos de idade, já era um ancião muito experiente. Então ele já não tinha mais aquela energia quando ele tinha com 50 anos, 60 anos de fazer uma revolução. Então eu entendi que ali era um ancião experiente que estava dizendo para um jovem pastor, não faça isso, filho, se aquiete. E ali eu me aquietei. A contragosto, mas já que, sabendo que a orientação dele seria o meu melhor para aquele momento, eu aceitei. Então, a mentoria, diferente da consultoria, a consultoria tem esse lado mais especialista, mais técnico. A mentoria tem esse lado mais humano, mais sábio da vida que você traz para a gente. Por exemplo, irmão, quem para mim foi um grande mentor no meu pastorado, na arte de pregar, na arte de ensinar, na arte de Spurgeon, mas Spurgeon não está aqui, mas a literatura é de Spurgeon. E o próprio Martin Lloyd Jones. Mas Eles foram fundamentais. Essas questões todas aí, ela é comum na vida de qualquer acadêmico. Se você vai numa faculdade, você vai ter um especialista, um professor. Se você voltar ao passado de Aristóteles, o que ele dizia lá? Ele foi o professor, o pedagogo de Alexandre o Grande, de forma individual. Numa faculdade, você tem um coletivo de alunos e você tem vários especialistas que vai falar o direito civil, o direito tributário, e outras ciências. Então, isso acompanha a humanidade. Sim, mas você concorda, Júnior? Obras. Mas você concorda que no dia a dia do ministério, muitas vezes nós esquecemos disso? Até mesmo porque muitas vezes a gente espiritualiza tudo. Eu vou orar a Deus e acabou. E aí, quanto mais a gente vai crescendo na experiência como líder solo, se a gente não é recordado dessas verdades, a gente se esquece disso. Esquece de pedir ajuda para um amigo, de chamar alguém mais perto da gente, de pedir uma orientação. As bases, as bases já estão consolidadas, as bases. Por exemplo, a gente que sempre estuda, sempre lê, sabe, obras, se for na arte da literatura, das letras, você vai ter muitas referências que você sempre leu, escritores. Isso vai te dar base do conhecimento. Sim, entendeu? Mas uma coisa, Júnior, está ao lado mais técnico, mais de especialista, como a gente falou há pouco, como consultoria, e outra coisa está ao lado humano. E na prática, agora aqui falando para vocês, o que eu noto? Os pastores, muitas vezes, líderes nos seus ministérios, eles sofrem porque eles são um pouco orgulhosos e não pedem ajuda, porque eles acham que eles resolverão. Eu sei que é importante a gente tentar resolver, mas tem vezes que essa pseudo-soberba nos atrapalha muito, porque chamar alguém para perto, de forma até mais como um mentor, e me ajuda aqui, isso pode solucionar anos que a gente tentou resolver algo sozinho. E aqui a gente até remete à ideia da aula de psicologia pastoral. Por quê? Porque quando a gente se abre e chama alguém para perto para nos dizer, me ajuda nisso, porque eu não estou conseguindo romper, a gente abre leques fantásticos. Sim, claro. Então, assim, aqui, eu sei que você, como um advogado que gosta de ler, está aberto, mas aqui eu estou indo um pouco além. Né? O lado do consultor, ele é mais técnico, ele é mais livros. O lado da mentoria, ele é mais prático, ele é mais pele, é osso. Sim, e o coaching também. E o coaching? Mas eu quero fazer a crítica do coaching, vou insistir, é o seguinte, está aparecendo uns coaches aí na rede social, e ele se volta para si como os gurus espirituais. E aí o que acontece? Eu já vi caso de pessoa que não quer saber de igreja, não fica em igreja nenhuma, e esse camarada, de forma autômata, e ele está ali prescrevendo o que ela deve fazer. Não, isso daí... Júnior, o termo se entrou... Pode falar, desculpa. Uma questão mercadológica, sabe? Sim. Júnior, essas pessoas,
é aquela questão. A igreja caminhou por trilhos perigosos e nem por isso eu posso jogar fora o nome ou o que ela representa por causa de alguns que deturparam a igreja. O título pastoral, infelizmente, tem sido aviltado por causa de vários bandidos, mas nem por isso a gente vai condenar o ofício pastoral, o título. Então, o termo, eu sei que ele é perigoso, ele é sim, ele é né, tentador, mas ele existe. Então, fazendo essas devidas separações, é isso que eu quero. E aqui, só para a gente concluir agora, meus irmãos, sobre o coaching, por exemplo, lembrem de que no mundo do esporte, o coaching tem o coaching, que é o aluno, e o coach, que é o técnico. Então, é o técnico levando o aluno à superação, a atingir a meta. Hoje, quando eu fiz a leitura de Paulo em Gálatas e em Atos, ele me desafiou a uma meta. E é gostoso quando nós temos essas referências vivas de pastores atuais, que eles conseguem atingir metas e mais metas e nos nortear ali. Eles acabam sendo esse coach. No frigir dos ovos, Júnior, quem é o nosso supremo coach? É o Espírito Santo. Agora, perceba que o Espírito Santo de Deus usa pessoas que estão ao nosso lado, começando pela nossa família e pelos nossos irmãos da nossa igreja local. Então, esses que se arroazam dizendo que não precisa, são soberbos, são pessoas que se perderam. Eles dizem que amam o noivo, mas esfaqueiam a noiva. Eles não têm, de fato, essa clareza com as páginas da Bíblia, né? Então, fica aqui a nossa crítica, porque, não, desses tais a gente nem gasta tempo, viu, Júnior? Uhum. Tá bom, meus irmãos? Né? Então, assim, tudo bem até aí? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Tudo bem? Tudo bem. Nenhuma dúvida, né? Na minha apostila eu faço uma breve citação. E agora o último ponto, meus irmãos, os desafios sociais, evangelismos e missões. Meus irmãos, como pastor, a gente tem que lembrar que a nossa igreja só existe porque um dia fomos alcançados. E que a evangelização e missões deve ser uma das coisas mais importantes da nossa vida. E eu coloco aqui como último ponto os desafios sociais, não como uma premissa, mas eu coloco que também a gente tem que lembrar que a gente está num mundo, e esse mundo é muito carente. E a gente, na medida do possível, que a gente possa fazer aquilo que o Exército da Salvação faz de uma forma maravilhosa, levando a salvação, levando a sopa e levando o sabão. Mas principalmente a salvação. Porque a sopa e o sabão, a sopa alivia a fome e o sabão cuida da pessoa, tirando ela a sua sujeira, são importantes, mas a gente está aqui para levar a salvação. Porque quando verdadeiramente a igreja ela se torna uma igreja relevante, ela salva a pessoa, ela salva o homem todo, como trabalhamos no módulo de missões. E quando, inclusive, fizemos aquele ponto, contrapondo a missão chamada, aquilo que a gente chama de a missão da igreja. É um desafio, a missão integral. E ali fizemos vários contrapontos, porque, infelizmente, por causa dessa questão ideológica, vários pastores se perderam. Mas, tirando esse lado exagerado, socialista e até diabólico, a igreja ela tem obras sociais, ela faz sociais. E aqui uma única coisa é cuidado para não fazer assistencialismos, em nome de assistência social. Porque a nossa maior obra é a evangelização. E a nossa maior obra é ganhar pessoas para Cristo. E se a gente existe como igreja, a igreja do futuro só existirá porque a gente continua ganhando mais um para Deus. Aqui e lá fora, nos campos missionários. Tá bom, meus irmãos? E assim, terminamos o nosso módulo de teologia pastoral. Tá bom? Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer algum comentário de algum capítulo do livro do nosso querido MacArthur? Lá na
perspectivas pastorais, ele vai falar sobre o culto, pregação, exemplo, liderança, evangelização, discipulado, vigilância e o alerta, observando as ordenanças e respostas às perguntas mais frequentes. Algum ponto que vocês queiram comentar? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, meus irmãos, todos os trabalhos extras que eu passei para vocês logo no início do módulo, né, do início das aulas, vocês vão poder entregar todos os trabalhos extras até a data de domingo, até as 24 horas de domingo. A prova também estarei encaminhando para vocês. E, querendo Deus, terça-feira começaremos em nome do Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, ética cristã, tá bom? Ok. Tá joia, meus irmãos? Exato. Gostaram desse módulo? Legal, gostei. Com as devidas críticas, né, doutor? Sim, tem que ter. Numa carta. Vou te falar, quando você virar pastor, você vai ser mais doce, você vai ser mais... Né, pastor Johnny? Já. Por que eu falei sobre a questão do coach aí? Eu já vi algumas situações aí. Porque o coach existe faz tempo, o técnico, né? É muito usado nos Estados Unidos. Pessoas que estão assim, o camarada não quer saber de igreja, ele aparece na mídia aí, ele vai trazer orientações como técnico espiritual para pessoas. Sim. Agora, só questões de prosperidade. Sim, não. E seja quem for, há pouco nós comentamos até do Pablo Marçal sobre a questão falamos aqui sobre essa questão e toquei no assunto do nome dele, mas nesse aspecto, por exemplo, tanto ele quanto muitos pastores midiáticos, irmãos, entendam, sem cogitação, a igreja só existe em comunidade. E nós, pastores, só existimos se somos o quê? Pertencemos a uma igreja. Nós não temos uma igreja, nós pertencemos a uma igreja. A igreja é uma nós. Então, quem está querendo reinventar a roda, a história vai mostrar que essas pessoas estão fadadas ao erro, para não dizer negando o verdadeiro evangelho. Como disse Paulo, se eu pregar um evangelho ou alguém, ou eu, ou alguns dos nossos, que contrarie, que seja anátema. Qualquer uma dessas coisas, para nós é anátema, é maldição. Não. O cara pode ser rico, beleza, ele é rico, mas uma coisa, outra coisa. Isso, tá bom, meus irmãos? A gente troca, como você falou, a experiência, quando você está numa situação que você consulta um irmão que tem, talvez, maturidade, até no assunto, é que você acabou falando, aí a questão da humildade, aí você vai trazer o assunto, aí até no direito a gente troca, com outro advogado, eu estou com um assunto assim, é difícil, eu não compreendo, não atuei, o que você acha? Então, essa é uma... Saudável, né, Júlio? Faz parte. É isso aí. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Então, querendo Deus, nos vemos terça que vem, com a graça do Senhor. Beleza. Bom final de semana para todos, para as minhas ovelhinhas, até domingo, em nome do Senhor. Beleza. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Como que é, Júnior? Está no clube, Tomé. A gente se fala depois. Deixa no outro, se você sabe o outro. Tá bom, a gente vai lá. A gente combina lá. Fechado, quero te levar lá para você conhecer. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Bom final de semana. Bom final de semana. Graças a Deus, irmãos aí. Deus abençoe.